Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso humilde canal. Aqui quem fala é o Davi e vamos para mais um vídeo, dessa vez bem revoltante. Eu vou contar uma história para vocês e acredito que poucos sabem os detalhes, alguns até nem conhecem, mas alguns com certeza vão reconhecer os detalhes. E só para lembrar mais uma vez, os senhores do mundo utilizam os fatos para passar a perna na população. Como eu tenho certeza que os fatos vão embrulhar o seu estômago, principalmente se ele estiver vazio. Pegue seu frango com purê de batata e vamos iniciar o nosso quadro. E se não sabe fazer o prato, o Benny resolve isso rapidinho. Basta você dar uma passada no canal dele e já ir se inscrevendo. Eu particularmente não sei se é o fato de o amigo Benny ser cristão e influencia nas receitas, mas é fato que quando eu assisto os vídeos dele e faço a receita, o prato fica mais gostoso. Parece que tudo com Cristo realmente fica melhor. Meu nome é Benny, sou chefe de cozinha, pregador do evangelho, cristão, louco por Cristo, louco pela gastronomia, pela culinária. A hora da meia-noite. No início de novembro de 2003, um jovem casal de namorados decidiram passar um final de semana secreto, longe de tudo e de todos, onde os dois pudessem ficar sossegados em meio da natureza. Ambos adolescentes, bem jovens, a garota tinha apenas 16 anos. A jovem garota, perdidamente apaixonada, filha de um casal bem-sucedido, mentiu para seus pais e disse que ia para Ilhabela Paulista, enquanto seu namorado fez o mesmo e disse para a família que ia acampar com os amigos. O casal descobriu a sexualidade entre muito amor. Eles seguiam para passar seu final de semana tão sonhado, acampado na floresta numa área isolada de Embu Guaçu, próximo a um sítio abandonado que não conheciam. Infelizmente por lá andava também dois vagabundos com o nome de Pernambuco e Champinha, esse último de menor. Eles aproveitavam o sábado de sol para caçar tatu na mata, e muito provavelmente trocar os ratos. Estavam em posse de uma espingarda velha e um facão cego. Essas duas desgraças, meio que guiadas pelo capeta, cruzaram com o casal enquanto caminhavam de mãos dadas, curtindo toda a natureza e vivendo aquela paixão de adolescente. O infeliz mais velho, o Pernambuco, perguntou ao de menor Champinha: "Quem é a gostosa?" Pelas mochilas, o mais novo concluiu que eles iam acampar. Os dois amigos seguiram em frente, mas não perderam o casal de vista. Ficaram só de longe observando. O instinto ruim ficou martelando na cabeça deles e logo tiveram a ideia de roubar os estudantes. Você já deve ter ouvido a frase que se quer mesmo conhecer uma pessoa, você deve dar poder a ela. E isso se aplica bem aqui. Os dois covardes, restos de aborto, duas desgraças que não valem nem o que come, resolveram executar o plano pois o casal estava literalmente indefeso. Eles fizeram isso naquela mesma noite. Ao abordarem o casal, o óbvio ficou constatado. Quem vai para acampar não costuma levar muito dinheiro nem nada de muito valor. Só mesmo duas derrotas dessas com cérebro de minhoca para achar que é assaltar um casal de adolescente que acampava sozinhos ia dar para fugir pro Caribe e se aposentar por lá. Enfim, frustrados por não encontrarem nada além de um pouco de dinheiro e o telefone celular da menina, eles conduziram o casal pelo mato fechado com o rosto coberto com toalhas por cerca de 2 quilômetros. Eles fizeram isso pro casal se perder e não saberem mais onde estavam. Durante o trajeto, a jovem garota de apenas 16 anos disse aos criminosos que sua família era rica. Ela sugeriu que a dupla pedisse resgate e depois a libertasse junto com o namorado. Você vê como a menina era muito inteligente. Os dois vagabundos riram de forma maquiavélica. Finalmente, depois de andarem muito, chegaram ao casebre do conhecido Antônio Caetano Silva. Ele estava ausente no momento. Lá os dois elementos mantiveram o casal em cativeiro. Na noite do primeiro dia, os criminosos separaram o casal. Eles colocaram cada um em um quarto. Eles fizeram isso para poderem abusar sexualmente da pobre moça que acabava de perder a virgindade com o namorado. Uma menina quase que virgem ainda. Eles a estupraram em forma de rodízio e de maneira quase ininterrupta. Enquanto isso acontecia, seu namorado, que estava preso em outro quarto, só podia ouvir os gritos de sua namorada gritando de dor e desespero, toda trêmula. Tudo isso acontecendo no quarto ao lado dele. Não demorou muito para aquela garota de 16 anos entrar em estado de choque. A partir dali ela não gritava mais, não chorava, apenas ficava parada como uma morta-viva. Mesmo assim, os animais que a estupravam não se sensibilizaram e continuaram estuprando durante toda a noite, somando um total de 6 vezes. Na manhã do dia seguinte, os namorados foram obrigados a caminhar no matagal. Pernambuco seguiu em frente com o rapaz. Já longe de Champinha e da menina, ele matou o pobre estudante. Ele deu um tiro covarde na sua nuca. A garota que estava com Champinha ouviu o disparo e ficou desesperada.
Ela já imaginava o que havia ocorrido, mas o cretino mentiu e dizia a ela que o rapaz foi libertado. Pernambuco fugiu para São Paulo e a moça permaneceu com Champinha na casa de Silva durante todo o domingo. A jovem garota continuou sendo estuprada, dessa vez apenas pelo de menor, o Champinha. O mais velho, Pernambuco, o comparsa, já tinha se esvaído da cena. No mesmo dia, o proprietário do casebre, Silva, chegou em sua residência junto com Aguinaldo Pires, de 41 anos. Champinha apresentou a pobre garota como sendo sua namorada e ainda a ofereceu para os colegas abusarem dela também. Pires, de 41 anos, um fresco velho safado, concordou e também estuprou a garota. Depois do ato repugnante e inaceitável, ela ficou sentada em um banquinho de cabeça baixa. Ela chorava muito. O desgraçado do Pires ainda disse em um depoimento à polícia as seguintes palavras, e depois eu quero que você me diga exatamente o que você sentiu nos comentários. Por favor, não esqueça disso. Veja o que essa derrota disse. Não consegui gozar porque estava muito bêbado. Lá eles ficaram o dia todo e a garota já nem falava mais. Inclusive Pires reafirmou isso em depoimento com a frase: nunca ouvi a voz dela. Antônio Caetano Silva fez a comida e deu café e serviu a todos. Disse que não violou a menina. Champinha e Pires, com o bucho cheio, voltaram a estrupá-la de novo. Nesse meio tempo, o pai da menina descobriu que a filha havia viajado com o namorado. Acreditando que os dois poderiam ter se perdido na mata, no terceiro dia, ele pediu ao terceiro comando de operações especiais que enviasse buscas pelo casal em toda a região. Logo a barraca, a carteira e o celular deles foram encontrados. Ainda no mesmo dia, Champinha recebeu a visita do irmão. Ele veio avisá-lo que a mãe dele estava preocupada com a ausência dele em casa há tanto tempo, e já ciente que o irmão sempre fez merda. O alertou sobre a estranha movimentação de polícias na região. Percebendo o irmão desconfiado, o descomungado do Champinha mentiu também para seu próprio irmão. Ele disse que a adolescente era sua namorada, disse que a garota estava indo embora e que a levaria até a rodoviária. Foi apenas na madrugada do quinto dia que Champinha levou a garota até um matagal. Ele a fez andar 4 quilômetros mata adentro. Depois, friamente, enquanto a moça caminhava, ele tentou degolá-la com um forte golpe com um facão cego, exatamente em seu pescoço. Ela não morreu e ele esfaqueou ela várias vezes. Para finalizar e completar o serviço, ele golpeou a cabeça da moça com o lado sem fio do facão. Isso gerou um fatal traumatismo craniano e ceifou sua vida. Sinceramente, eu gostaria que essa história fosse apenas uma creepypasta, um roteiro de filme de terror, mas infelizmente ela é real e aconteceu com a garota chamada Liane e o jovem Felipe. Os corpos de Felipe e Liana, ambos abandonados na mata, foram encontrados no dia 10 de novembro. Aguinaldo Pires foi sentenciado a 47 anos e 3 meses de reclusão por estupro. Antônio Caetano da Silva pegou 124 anos de prisão por vários estupros. E Antônio Matias foi sentenciado a 6 anos de reclusão e 1 ano e 9 meses e 15 dias de detenção por crime de cárcere privado, favorecimento pessoal, ajudar a fuga dos outros acusados e a ocultação da arma do crime. O Pernambuco, que já tinha dado no pé depois de matar o garoto, foi condenado a 110 anos e 18 dias de prisão em regime fechado por homicídio qualificado, sequestro, estupro e cárcere privado. Champinha, por ser menor de idade, foi honestamente encaminhado para uma unidade da Fundação Casa, em São Paulo. Hoje ele é mantido em um hospital psiquiátrico a pedido do Ministério Público, com base em laudos médicos que constataram que ele sofre de problemas mentais e não devia voltar a viver em sociedade. Esse caso foi o propulsor da redução da maioridade penal. Foi a partir daí que as pessoas começaram verdadeiramente a pedir por isso. Muita gente ficou revoltada e até hoje a maioria de nós pede redução da maioridade penal. E agora você pode até me achar contraditório, mas por favor me permita explicar. Reduzir a idade penal mais uma vez é tapar o sol com a peneira. Isso não vai resolver porra nenhuma nesse país. O que tem que ser feito é acabar com essas leis específicas. Essa é sem dúvida nenhuma, eu me atrevo a dizer isso. Isso é o certo a se fazer. É acabar com esse negócio de idade. O fim da idade penal. Nem maior e nem menor. Fim da idade penal. Só isso. Se o cara matar, estuprar, roubar, não interessa a idade dele. Ele pode ter 8 anos ou 120 anos de idade. Foda-se, me desculpe o palavreado, mas é foda-se mesmo. Ele tem que se ferrar mesmo, tem que ser torturado, escravizado pelo Estado. Ou até mesmo, como muitos querem, executados. Pra mim tanto faz, portanto que ele não volte mais pra sociedade, não passe bem lá dentro. Imagine se isso acontece com sua filha, uma pessoa que você conhece, e mesmo com a garota que você não conhece. Você acha que um cara ficar lá em um regime fechado, protegido de tudo, sendo alimentado por nós, pelo nosso dinheiro, vai pagar a vida dessa garota? Se você acha que só por ele estar preso ele está sofrendo muito e isso já paga pelo crime, essa imagem que você está vendo é do Champinha na época em que foi preso. Agora veja bem essa outra, que é a atual, agora, depois de estar sendo muito bem tratado com o nosso dinheiro.
Veja como ele passa bem, como mudou até o aspecto físico dele. Ali ele tinha uma cara de passador de fome. Agora o cara tá parecendo filho de rico, sendo muito bem tratado, falando com psicólogos, gente passando a mão na cabeça dele. Tudo isso. Você vê muito bem que a vida dele melhorou e não piorou, só pela aparência. E quem tá pagando todo esse luxo somos nós, o gado. E ainda tem gente que duvida disso. Nós somos gados pra elite global, só servimos pra pagar impostos e as despesas deles. E mais, a qualquer momento ele pode ser solto. Ele simplesmente está preso ainda por uma manobra da justiça que quer manter ele preso por causa da opinião pública. Mas já estão ficando sem recursos. A qualquer momento ele deve ser solto. E é por isso mesmo que, sabendo dessa verdade e passando muito bem lá dentro, com o maior alto luxo, é que ele tá rindo à toa. Mas os outros pegaram penas longas. Nada poderia pagar a vida da moça, mas isso aí nem sequer ameniza a dor dos pais dela. É um absurdo. E eles só pegaram essas penas mais longas simplesmente pela pressão popular que foi feita na época. Mas normalmente o que é que acontece? Mesmo que ele se arrependa, e por favor, meus irmãos evangélicos, não venham dizer que eu estou errado, dizendo que aquele que se arrepende nova criatura é. Pois para isso é preciso mudar todos os costumes. Você não pode dizer que está arrependido e continuar cometendo as mesmas práticas de sempre, como é o caso dos vagabundos desse tipo. Eles continuam em bar, enchendo a cara, continuam drogados. Um ou outro é que não comete mais crime, que começa a trabalhar. Mas também entre eles, simplesmente fazem com medo de voltar para a cadeia. Vira e mexe também se pabulam do crime que fizeram. Isso é que é a verdade, eu conheço muito ex-presidiário. Eles não se arrependem de verdade do que fizeram. A cada 10 você tira 1 ou 2, e olhe lá. Na Bíblia não existe esse arrependimento que salve e deixa o prejuízo todo para a vítima. Veja o exemplo do cobrador de impostos. Ele devolveu a todos o que havia recebido. Jesus já havia o perdoado, e por que ele ainda fez isso? Veja o exemplo do rico que queria ser grande. Mesmo ele sendo um bom homem, mesmo ele cumprindo os 10 mandamentos. Jesus disse: vai, dê tudo o que você tem aos pobres. E por que isso? Porque Jesus sabia que sempre de alguma forma quem tem grandes somas de dinheiro de alguma forma levou vantagem sobre outros menos favorecidos. É a regra do mundo. Para finalizar, você vê também os exemplos dos discípulos de Jesus. Todos dedicaram a vida a ele e por ele. Então esse negócio, meu amigo, de se arrepender e deixar o prejuízo todo com a vítima não existe. Se tem alguém aqui, meu amigo, que já roubou alguém ou fez mal de algum tipo, tente de alguma maneira reparar o erro que você fez com a pessoa. Nem que você trabalhe para ela. E se isso não for mais possível, faça para outras pessoas que precisam tanto quanto ela. Isso é o que eu chamo de realmente se arrepender. Explicando de uma forma simples, eu vou dar um bom exemplo para todo mundo entender. Imagine que com 20 anos você fosse um ladrão de carro. Você roubou um carro de um cara, ok? Beleza. Passou-se alguns anos, você se arrependeu, começou a trabalhar honestamente e não faz mais isso na sua vida. Você realmente se arrependeu do que fez. Com 30, você agora tem seu carro, comprado honestamente e pago com o suor do seu rosto. Só que aquela pessoa que você roubou o carro, ela nunca mais conseguiu comprar outro. Ela vive andando a pé e hoje você tem um carro. Se você realmente se arrependeu, o que é que você deve fazer? Apesar de hoje você não estar roubando, você não reparou o mal que fez a pessoa. Então se você realmente está arrependido, o que você deve fazer é pegar o seu carro e dar àquele que você roubou. Isso não tem nada a ver com ajudar o próximo. Tem a ver em pagar a sua dívida. Foi por isso mesmo que o cobrador de imposto devolveu tudo que tinha roubado do povo. No mesmo caso, o rapaz rico que Jesus mandou dar tudo que ele tinha. Muita coisa ali ele conseguiu com o próprio suor e o esforço. Mas mesmo assim, Deus mandou dar tudo que ele tinha. Então, meu amigo, cuidado para não errar. Estão te ensinando doutrinas erradas que não tem nada a ver com a Bíblia. São preceitos de homem. Os caminhos que a Bíblia ensina não são fáceis. E é por isso mesmo que as pessoas preferem escolher o que acreditar e assim vão fazendo do jeito que querem. Mas isso está errado. Então, falando desses criminosos que cometem crimes bárbaros, o que o Estado devia fazer, ao meu ver, era escravizar esses caras e colocar para trabalhar até o último dia de vida. A renda gerada com trabalhos forçados deles seria para sustentar os menos favorecidos. Aí sim, poderia ser que quando eles morressem para lá, Deus os pudesse perdoar, porque eles pagaram aqui o crime que cometeram. Para mim, matar caras que cometeram crimes bárbaros como esse, além de ser biblicamente condenado, ainda ao meu ver não paga o crime que eles fizeram. É pouco demais. Mesmo matando eles com a mesma moeda, não seria o suficiente. Porque a garota era inocente e o rapaz também. Eles não mereciam a morte que tiveram. Já esses caras, se o Estado os condenasse a isso, seria merecido. Então uma coisa não paga a outra. E até para nós mesmos, para a sociedade, seria muito bom. Quantos buracos na rua tem? Na pista, nas estradas. Colocava esses caras para tapar com a mão, meu amigo. Economizaria combustível nas máquinas e mão de obra. Já pensou quando a sua fossa entupisse? Você pegava o telefone e ligava para um bandido desse: bora meu velho, venha desentupir. Vinham os policiais, ficava ali vigiando e ele desentupindo a sua fossa. E ainda por cima você com um chicote numa cadeira de balanço só lapiando as costas do safado. Aí sim, hein? Infelizmente nós sabemos que isso nunca vai acontecer.
O que acontece de verdade é que o Estado coloca esses safados no mesmo nível de nós, do cidadão trabalhador. Por exemplo, imagine você tá fazendo as suas compras lá de boa. Aí tá aquela fila enorme lá no supermercado. E ali no meio daquela fila tem cidadãos, um amigo seu, um vizinho. E de repente lá no meio tá Champinha, ou outro como ele. Você tem que ficar lá, esperar, tem que dar a vez como se ele fosse um de nós. E não, meu amigo, ele não é como nós. Ele não merece, ele não pode estar entre nós. Já deveria ter sido criado o direito dos não-humanos. Quando o ser humano cometesse atos de pura crueldade como foi feito aqui, ele deveria perder a condição humana. Não seria mais considerado um humano. Isso era que era para ser feito. Nós não aguentamos mais esses remendos na lei, que na verdade o que acontece mesmo é criar privilégios. Fica aumentando o nosso código penal, que já virou uma zona. É lei específica porque o cara é de cor. É lei específica porque o cara é gay. É lei para todo tipo de coisa. E no fim, tudo acaba terminando em impunidade. O certo a se fazer é criar punições verdadeiras, castigos, leis duras, para que naquele momento que o cara esteja sendo punido, ele se arrependa até do dia que nasceu e nunca mais voltar à sociedade. Tudo devia ser transmitido na grande mídia para que sirva de exemplo para todos os vagabundos da laia dele. Isso faria com certeza eles pensarem 1000 vezes ou 1 milhão de vezes antes de fazer qualquer porcaria. Crime como esse acontece todos os dias. E nós somos obrigados a engolir e aceitar, sustentar esses vagabundos nos presídios, pagar bolsa bandido para a família deles e ainda conviver com eles em nosso meio e aceitar eles como um de nós. Um cidadão livre de toda culpa, com direitos e deveres igual a eu e você. É assim que o Estado os considera, igualzinho a você. Nós tivemos 2 jovens assassinados, pessoas de bem, com uma vida toda pela frente. Eles estavam descobrindo o amor, uma garota linda que só pelas imagens que temos disponíveis passa muita alegria e esperança. O que ela fez para merecer morrer de uma forma tão cruel e violenta? Esse casal é só mais um em meio de tantos outros. E eu te pergunto, até quando vamos aceitar esse tipo de coisa? Os assassinos estão lá, vivendo dos seus impostos, ficando gordos, aprendendo a serem pior do que já eram. Estão bem protegidos pela justiça. Diferente de mim e você. E só para colocar mais um pouco de lenha nessa fogueira, esse Champinha, estuprador, assassino, sequestrador, era o cara que Maria do Rosário defendia na ocasião que gerou todo o processo para Bolsonaro. Foi inclusive tema do nosso último vídeo. Bolsonaro exigia pena mais dura para esse tipo de vagabundo. A Maria defendia esse vagabundo. E para mim, quem defende um tipo desse é porque é pior do que ele. A decisão do ministro Luiz Fux, lamentavelmente, ele foi procurado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, como a imprensa noticiou, para poder, então, levar avante o meu caso, que estava lá, parado, sem muita importância, tendo em vista a avalanche de processos que o Supremo tem para decidir. E a decisão, basicamente, dos ministros que acompanharam o relator foi a seguinte: Bolsonaro não estava respaldado por imunidade parlamentar, porque o fato não tinha ligação com o exercício do mandato. Ora, meu Deus do céu, o fato foi dentro da Câmara dos Deputados, no Salão Verde, onde estavam discutindo a PEC 301, redução da moralidade penal. Exatamente o caso do Champinha, defendido por Maria do Rosário. O que está acontecendo hoje é que nós estamos literalmente deixando os valores serem invertidos. Estamos dando voz a pessoas imbecis que lutam por nada e pra nada, tirando a razão de quem tem e dando a quem não tem. Isso dá um nó na cabeça dos mais jovens, dos nossos filhos, que vendo uma pessoa defendendo bandido ser exaltada, e outra que luta por justiça virar réu, criminoso, como é o caso de Bolsonaro. O que é que elas vão aprender com tudo isso? Não se trata de levantar uma bandeira, não se trata de ser esquerdista ou direitista. Isso é mais uma jogada da mídia para classificar ideias e pessoas. Não classifica as pessoas. Todos nós estamos em busca do melhor para o Brasil. Já chega disso, nós não aguentamos mais e precisamos mudar, inclusive mudar nossa cabeça. A alienação vem aumentando porque notícias desse tipo que você está vendo no vídeo é o que chama a atenção. Veja, por exemplo, os vídeos que dão mais views aqui no YouTube. Então, por favor, meu amigo, compartilhe esse vídeo, comente sobre essas coisas. Mesmo que te chamem de louco, essa é a nossa missão. Só dessa maneira, conscientizando as pessoas do que realmente está acontecendo, é que poderemos fazer alguma coisa contra os senhores do mundo. Fica aqui o meu apelo a todos vocês. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu peço a todos que puderem dar uma ajuda no Patreon, para que eu possa dar uma melhorada na qualidade do canal, porque como crescemos mais um pouco, realmente nosso canal já está precisando dar uma melhorada no aspecto dele. Vocês vejam que eu venho mantendo esse padrão já há 3 anos. Realmente está ficando difícil continuar do mesmo modo que estamos. E meu equipamento que eu tenho hoje simplesmente não suporta nada melhor do que isso. Então para você que tem uma condição boa, por favor dê uma ajudinha no canal, qualquer valor é muito bem-vindo. Já para você que está mais quebrado que arroz de terceira igual a eu, não tem problema. Não se sinta forçado a fazer doação nem nada do tipo. Sua presença aqui, meu bom amigo, seu comentário, a compartilhada que você dá na rede social, ajuda tanto como quem doa. Foi graças à união de todos que nós batemos a nossa meta dos 100 mil inscritos. Quem puder doa, quem não puder compartilha.
E assim nós vamos crescendo e atingindo nossas metas, se Deus quiser. Muito obrigado a toda a nossa família, que o nosso Salvador acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural. Oh, e agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu!